A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante e relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual, e a temática de hoje é: quem são as almas debaixo do altar, de Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Iremos aqui esposar, lançar luz acerca desta temática. Iremos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que nos diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Então, sem nenhuma dúvida, Apocalipse capítulo de número 6, versículo 9, é uma referência clara aos mártires do período tribulacional, dos que foram mortos pelo anticristo, porque muitas pessoas não vão querer seguir o anticristo, E porque essas pessoas não vão querer seguir o anticristo, muitos aí serão mortos pelo anticristo, porque sabemos que quando o anticristo surgir, publicamente, ele fará um concerto com Israel e as demais nações por uma semana, E essa semana aqui é a 70ª semana, E essa 70ª semana compreende a última semana de Daniel, que é o período tribulacional. Então, quando ele surgir, ele vai fazer um tratado com Israel e com as demais nações, e esse tratado será feito por 7 anos, Mas na metade desses 7 anos ele vai romper esse pacto, vai profanar o templo, vai começar a perseguir os judeus, vai começar a perseguir aqueles que não quiserem segui-lo, E por isso muitas pessoas vão morrer. E o versículo de número 9 do capítulo 6 de Apocalipse vai nos deixar claro, Vai deixar claro para nós qual foi a causa porque eles aí foram mortos, Aí veja o versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, não quiseram seguir o anticristo, E haverá aí um grande morticínio no período tribulacional, porque sim, muitas pessoas vão seguir o anticristo, mas também muitas pessoas não vão querer seguir o anticristo. E por causa que não vão querer seguir o anticristo, vão ser aí mortos, E temos outra referência dessas pessoas, desses mártires no período tribulacional, em Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, outra referência dos mártires do período tribulacional que foram mortos pelo anticristo. Veja Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, que nos diz assim: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, Então veja aqui outra referência aos mártires do período tribulacional, De conformidade, eles vão morrendo no período tribulacional, a sua parte imaterial, isto é, alma e espírito, vão para Deus, E a sua estrutura física vai para a terra, e eles vão ressuscitar, lógico que antes do milênio, mas iremos chegar aí nesse ponto. Então, aqui em Apocalipse capítulo 7, 13 e 14, mais uma referência clara dos mártires do período tribulacional. Veja o versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram
de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, estes que vieram de grande tribulação foram aqueles que morreram, né, por perseguição do anticristo. Então, temos duas referências claras, né, dos mártires do período tribulacional que foram aí mortos pelo anticristo porque não quiseram aí seguir o seu sistema, né? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai profanar o templo, vai querer ser igual a Deus. Nem todas as pessoas vão aceitar essa propagação, essa falsa propagação. E isso temos uma referência em 1 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4. Vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele se opõe, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o anticristo, quando ele se revelar, né, para o seu real propósito, ele vai ostentar ser Deus, né? E muitas pessoas, né, as pessoas que não vão querer segui-lo, né, serão aí consequentemente mortas, né? Sabemos que apenas o remanescente judeu, né, um pequeno número será preservado por Deus, né? Estes que serão preservados, esses judeus que serão preservados são justamente aqueles que aceitaram a Jesus, que não quiseram seguir aí o anticristo. Estes serão aí, esse remanescente judeu serão preservados por Deus. Mas muitas pessoas, né, irão morrer aí porque não quiseram seguir o anticristo, né? Não quiseram estar sob o seu sistema, né? Agora, apresentamos aqui duas referências claras, né, dos mártires do período tribulacional, né, que é Apocalipse capítulo de número 6, versículo 9, Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Agora, quando esses mártires do período tribulacional, mortos pelo anticristo, vão ressuscitar? Vão ressuscitar quando Cristo voltar, né, na manifestação do Senhor Jesus Cristo, em poder e grande glória, no fim do período tribulacional, que é chamado de parousia, né? Quando Cristo vem visivelmente a Israel e as demais nações, né? E Cristo pisa sobre o Monte das Oliveiras, esses mártires do período tribulacional vão ressuscitar, né? Vão se unir à igreja para reinar com Cristo durante 1000 anos, né? E temos isso claramente em Apocalipse, né? Capítulo de número 20, versículo de número 4, que nos diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses mártires do período tribulacional, né, que falei, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, estes vão ressuscitar, né, quando Cristo se manifestar em poder e grande glória, que é aí a segunda fase da segunda vida de Cristo, né? Nós que somos dispensacionalistas, né, defendemos, né, que Deus, né, a Trindade, ou precisamente falando, Jesus tem um plano para Israel, outro plano para a igreja, né? A igreja não substitui Israel, e sabemos que no período tribulacional, né, Deus trata de forma específica com Israel, né, expurga Israel mediante ao período tribulacional, né? Cristo volta, né, em poder e grande glória no fim tribulacional, do período tribulacional, para socorrer o remanescente judeu. Então, nós que somos dispensacionalistas, né, defendemos que a segunda vinda de Cristo é composta de duas fases. A primeira fase é arrebatamento, a segunda fase, né,
a manifestação, né, de Jesus Cristo em poder e grande glória no fim do período tribulacional. E lembrando, né, a primeira fase ocorre antes do período tribulacional e a segunda no fim do período tribulacional. Amém? Então, estes mártires do período tribulacional vão ressuscitar quando Cristo pisar sobre o Monte das Oliveiras. Eles ressuscitam com os corpos glorificados para reinar com Cristo no milênio. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.